Boa tarde, hoje é dia 28 de agosto e eu gravo esse vídeo para os estudantes dos segundos anos para a gente fazer a correção das atividades sobre a introdução ao romantismo. A gente vai começar essa correção pelas atividades da página 199, onde a gente tem uma análise de uma pintura do Goya, Os Fuzilamentos do 3 de maio de 1808. Então vamos para a primeira pergunta. Observe os dois lados que compõem a pintura e identifique quais são as diferenças entre eles. Bom, do lado esquerdo a gente vai ter os resistentes, eles estão iluminados, né? Então é uma luz que os destaca ali na noite. Eles estão desarmados, tem alguns mortos. Os que ainda estão vivos, eles têm uma expressão assim de lamento, de tristeza. Alguns cobrem o rosto com as mãos. E a gente tem uma figura que se destaca, que é aquele homem de camisa branca, que, ao contrário dos outros, ele tem uma atitude desafiadora, tipo, atira mesmo, então, né? Vai atirar, então atira. Do lado direito, que é um lado bem mais sombrio, a gente tem ali envolvidos pela noite vários soldados que estão armados e que eles têm uma força desproporcional em relação aos resistentes, né? Os resistentes não têm a menor chance contra eles porque eles não têm armas. Segunda pergunta: o que essas diferenças ressaltam na pintura? Justifique sua resposta. A injustiça da ação militar, a desproporção dessa ação militar. Os resistentes não têm a menor chance e eles não ofereciam tanto perigo assim porque nem armados eles estavam. 3. Embora a cena se passe à noite, a luz é um dos componentes centrais dessa pintura. Que efeito de sentido é produzido pelo jogo entre luz e sombra? O pintor ali, ele está querendo chamar a atenção para a brutalidade do que está acontecendo. Então, ele vai fazer com que a luz incida ali nos resistentes, especialmente aquele de camisa branca. Já os soldados, eles ficam escondidos ali na sombra, como se eles fossem o lado mal, né? Os bonzinhos ali são os resistentes e os malvados são as forças militares. E a número 4, um dos temas do romantismo é o heroísmo. É possível afirmar que esse tema foi abordado na pintura de Goya? Justifique. A gente pode dizer que sim, que tem ali um lado heróico da resistência, né? Porque as forças militares, elas não vão ser retratadas na pintura como heróicas, né? Vocês podem ver que os resistentes, eles não lutam, eles estão desarmados, numa expressão de tristeza e até mesmo de súplica. E o que eles defendiam era a liberdade, né? E eles estão ali prestes a serem executados. E a morte vai ser um ideal muito defendido pelo romantismo, que vale tudo, inclusive a morte, em nome de um ideal, que é bem o que retrata aqui a pintura, né? Eles vão morrer em nome de um ideal, certo? Aí nós vamos para a página 202. Eu pedi que vocês fizessem a atividade número 2, que era referente àquela tirinha. As estrelas cintilantes convidam ao prazer. O amor acende nossa chama. Deixemos-nos envolver pela sedução da lua cheia. Até a lua está cheia. Você está querendo dizer alguma coisa? Impressão sua. Letra A. Com base na leitura da tira, é possível classificar a fala do rato que está à esquerda como romântica? Por quê? Sim, né? Ele vai abordar a ratinha usando clichês, né? Aquelas frases feitas que todo mundo conhece, que são clichês românticos, como fazer referência às estrelas, convidar ao prazer, falar da chama do amor, a sedução da lua cheia. Então, isso tudo são clichês. Letra B. Que elementos não verbais auxiliam na construção da atmosfera romântica?
Eles estão sozinhos, é de noite, estão bem perto um do outro, tem luar, tem estrelas. Então é toda uma atmosfera propositalmente romântica. Letra C. Pela fala da rata, é possível inferir que ela discorda do rato. Justifique essa afirmativa com base no texto. Quando ela fala assim que até a lua tá cheia, quer dizer assim que ela tá de saco cheio já desse blá blá blá, dessa conversa que é muito clichê, que é aquele papo que ele já deve ter usado com 1001 outras ratinhas antes, beleza? Aí as próximas estão na página 206. Elas começam na 206 e vão até a 207. Primeiro texto é um fragmento dos Sofrimentos do Jovem Werther. Como vocês puderam ver, Os Sofrimentos do Jovem Werther é um romance epistolar. Epístola é a mesma coisa que carta, então ele é todo um romance em forma de cartas. E ali a gente tem uma do dia 16 de junho. Por que não te escrevo? Fazes esta pergunta e, no entanto, és um sábio afinal. Devias adivinhar que estou bem e que, para resumir, conheci alguém que tocou mais de perto o meu coração. Eu não sei como dizer. Será difícil contar-te, de maneira ordenada, as circunstâncias que me levaram a conhecer uma das mais encantadoras criaturas que possas imaginar. Estou contente e feliz, portanto, sou um péssimo narrador. Um anjo, Harry! Todos dizem isso da sua amada, não é mesmo? Não obstante, sou incapaz de dizer-te o quanto ela é perfeita, nem porque é perfeita, basta apenas isto. Ela tomou conta de todo o meu ser. Tanta simplicidade aliada a tamanho bom senso, tanta bondade aliada a tanta firmeza e a serenidade da alma, determinando sua vida e suas atividades. E o texto 2 outra carta ali do Sofrimentos do Jovem Werther, essa do dia 13 de julho. Não estou me enganando. Leio em seus olhos negros um verdadeiro interesse por mim e por meu destino. Sim, eu sinto, e nisso posso confiar no meu coração, que ela... poderei pronunciar estas palavras que encerram o paraíso? Sinto que ela me ama. Ela me ama. Quanto aumentou o meu valor aos meus próprios olhos? Quanto? A ti posso dizê-lo, pois saberás compreender-me. Quanto adoro mesmo desde que ela me ama. Será a presunção ou a percepção de que realmente está acontecendo? Não conheço ninguém que pudesse ocupar o coração de Carlota. E, no entanto, quando ela fala com tanto calor e amor de seu noivo, é como se eu fosse um homem despojado de todas as honrarias e dignidades, e ao qual tivessem tomado a espada. Porque, como a gente sabe, a Carlota é comprometida, ela tem um noivo que é amigo do Werther, e ele não pode trair esse amigo. Então, esse romance está fadado a um final trágico. Letra A. O texto 1 evidencia o tema principal do romance. Qual é ele? É o tema do amor, né? Para mostrar o quanto o jovem Werther está apaixonado. No texto 1, Werther descreve sua amada. Que palavras ele usa para caracterizá-la? O que predomina nessa caracterização? Ele vai dizer que ela é encantadora, um anjo, perfeita, tem simplicidade, bondade, firmeza e serenidade de alma. Ou seja, ele fala dos aspectos psicológicos dela, do jeito de ser dela, sem mencionar os aspectos físicos. É possível afirmar que a descrição de Carlota é típica da literatura romântica, por quê? Sim, porque ele se preocupa com a essência dela, com a alma, o jeito como ela é, o modo de ser, e ele não se importa tanto com a aparência física. Além disso, essa idealização da amada, essa perfeição toda da mulher amada, vai ser uma característica muito típica do romantismo. Letra D. No texto 2, Werther está dividido quanto a seus sentimentos, oscilando entre a euforia e a frustração. A que se devem esses dois sentimentos? Ele fica eufórico porque, na percepção dele, ela corresponde a esse sentimento, mas ele também fica triste quando ela fala do noivo,
porque daí ele se lembra que esse amor é impossível porque ela já é comprometida e com um amigo dele. Letra E. No decorrer do romance, Carlota, mesmo nutrindo sentimentos por Werther, casa-se com Albert, conforme estava acertado havia tempo. Depois de muito sofrer, Werther suicida-se. Como é possível relacionar esse desfecho à caracterização de Werther como um típico herói romântico? É que os heróis românticos eles vão ter uma dedicação total ao amor. E vai ser uma máxima romântica morrer por amor. Então, eles vão valorizar essa ideia de morrer por amor. E a vida sem ela fica uma vida sem sentido. Então, o amor que justifica tudo e por ele vale a pena morrer. Na concepção romântica, né, gente? F. Depois de refletir sobre os dois fragmentos lidos, por que, em sua opinião, o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther fez tanto sucesso? Porque ele vai resgatar esse tema do amor impossível, que já tinha sido abordado em outros momentos da literatura, como em Romeu e Julieta, e é um tema que costuma interessar a juventude de modo geral. E é uma temática muito recorrente na literatura, é uma temática que geralmente faz muito sucesso. Nós vamos agora para a página 210, as atividades 1, 2 e 3, que daí já estão lá na 211. Tá, então a gente vai ter ali um trecho do romance Jane Eyre, que foi escrito pela Charlotte Brontë e publicado em 1847. É uma autobiografia da protagonista, Jane Eyre, que vai contar os seus sofrimentos enquanto ela era órfã, a tia não gostava dela, maltratava, daí ela é enviada para uma escola e acaba virando professora, aí ela vai morar lá na propriedade do Edward Rochester para ser preceptora, ser prof, assim, particular, da Adele, que era protegida do Rochester. A Jane vai se apaixonar, então, pelo dono lá da propriedade, mas quando eles estão prestes a se casar, ela descobre que ele já é casado com outra, uma mulher chamada Berta, que enlouqueceu e vive presa lá em cima no sótão. Aí ela vai abandonar o amado dela, aí ela acaba recebendo uma herança, divide com a tia que não gostava dela, porque a Jane é muito boazinha. E aí, depois, mais tarde, ela volta para essa propriedade do Rochester e fica sabendo que a mulher dele se matou, jogou fogo nela mesma e morreu. E que por conta disso ele tinha ficado cego. E ela resolve casar com ele, cuidar dele, né? E ele começa a ver o mundo por meio dos olhos dela. Então a gente vai ler o capítulo 1, que é bem do comecinho ali, quando ela tá morando com a tia ainda. Em tardes negras como aquela, de frio e chuva penetrantes, ninguém pensava em passear. A natureza hostilizava o homem, e estar em casa era aconchegante, muito embora para mim, no lar que me arranjaram, eu tivesse de sofrer impiedosamente contínuas humilhações infligidas pelos primos John, Elisa e Georgina, sem contar as rabugices de Bessie, a governanta. Minha tia, a senhora Reed, banira-me de sua convivência. Considerava-me socialmente inapresentável, menina cheia de defeitos, que teria de manter fechada a boca o mais longe possível, até que soubesse falar e comportar-se com delicadeza. Se assim era, isolava-me. Apanhava na estante um álbum de histórias ilustradas, encolhia-me num canto de pequena peça que comunicava com a sala de visitas, onde a senhora Reed e os filhos formavam um grupo impermeável, e num vão de janela instalava-me de pernas cruzadas, como um turco escondida por trás de uma cortina de damasco, disposta a ficar com minha distração. E o epílogo, que é o fechamento da história, diz assim: casamo-nos tranquilamente na presença apenas do pastor e de seu ajudante. Estou casada há 10 anos e considero-me feliz. Vivo com quem amo. Nossos gostos combinam e não nos cansamos um do outro. A cegueira de Rochester tornou-nos muito unidos. Passei a enxergar por ele
emprestando-lhe os meus olhos para que visse a natureza e pudesse ler seus livros. Nunca me cansei de descrever-lhe o que tínhamos em volta, os raios do sol, os campos, as árvores, tudo enfim. Número 1. Identifique as principais características românticas presentes nos trechos lidos. A Jane, ela é muito ligada com a natureza. Quando a Jane está triste, a natureza é uma natureza mais hostil, com neve, com um cenário mais feio. Quando a Jane está feliz, como ali no final da história, daí a natureza é toda iluminada, bonitinha. Isso é uma característica do romantismo muito forte. A natureza sempre compartilha dos sentimentos das personagens. Ela é uma projeção do estado de espírito das personagens. Então, geralmente nos romances românticos, quando a personagem estiver muito feliz, estiver num momento romântico, a natureza vai ser bem bonita, bem colorida. Se a personagem estiver triste, deprimida, a natureza vai ser bem feia, toda cinza, escura, fria, como uma representação desses sentimentos. Então, lembrem disso, que nas pinturas, nos romances, a natureza sempre é uma projeção, uma representação dos sentimentos. Que mais? A busca amorosa vai ser o tema central do romance, isso é uma característica bem romântica. Essa busca do verdadeiro amor, a personagem que é a heroína, que ela é modelo, que cuida do seu amado. Então, isso tudo são marcas do romantismo. 2. Compare o comportamento da natureza nos dois trechos lidos. No trecho 1, a Jane está triste, porque ela está sendo maltratada e humilhada pela família, e a natureza vai aparecer, então, bem sombria. Já no trecho 2, como ela está feliz, porque ela casou com o amado dela, a natureza vai acompanhar o seu estado de espírito, por isso ela vai se apresentar bem bonita, bem festiva, com sol, com campos, com árvores. E 3. Embora Jane Eyre seja um romance que se encerra com um dos clichês do romantismo, o casamento, Charlotte Brontë causou escândalo na época por fazer de sua protagonista uma heroína que luta solitariamente pela liberdade e pela sobrevivência, num mundo marcado por convenções que restringiam o comportamento social da mulher. Que comportamento de Jane no epílogo do romance indica uma subversão feminina? Explique. Gente, ela é subversiva porque é ela que vai cuidar do amado dela, é a mulher que vai cuidar do homem, e na perspectiva da sociedade ali da época do romantismo, era o homem que tinha que cuidar da mulher, ele que era forte, ele que podia fazer tudo, e ele, como ele fica cego, ele fica mais desprotegido, e ela vai ser os olhos dele, então ela vai cuidar dele. Isso é uma subversão para a época. E para fechar, nós vamos para a página 216. Isso, 216, e continua na 217. A gente vai ler dois textos para fazer uma comparação entre eles. O primeiro é um trecho de Amor de Perdição, que faz parte do romantismo português. E depois a gente vai ler Romeu e Julieta, do Shakespeare. Então, vamos lá. Capítulo 2, então, do Amor de Perdição. No espaço de 3 meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até o repontar da alva. Aqueles que assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando chamavam para a mesa. Quer dizer, estava andando mais sozinho, só do quarto para as refeições, das refeições de volta para o quarto. Opera-se uma mudança no Simão, porque ele está apaixonado. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única explicando o que parecia absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão, uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho.
amou-o também e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Quer dizer que eles são vizinhos, uma janela dá de frente para outra e eles se veem pela janela e se apaixonam. Os poetas cansam-nos com a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos como paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romances dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor dos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que a está de fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser porventura uma exceção no seu amor. O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa por motivo de litígios, em que Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior, 2 criados de Tadeu Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da Fonte. É, pois, evidente que o amor de Teresa, declinando de si o dever de obtemperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. Quer dizer que os vizinhos se amavam, porém as famílias eram inimigas, os pais se odiavam, então esse amor era impossível. E este amor era singularmente discreto e cauteloso. Viram-se e falaram-se 3 meses, sem darem rebate à vizinhança, e nem sequer suspeitas às 2 famílias. O destino que ambos se prometiam era o mais honesto. Ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse para a senhora sua lhe dar com o coração seu grande patrimônio. Então, eles combinaram, né? Eles ficaram se encontrando escondidos por 3 meses e combinaram que ele ia estudar, ia se formar e ela ia esperar o pai morrer, porque ele nunca aceitaria o casamento dos dois. O texto 2, de Romeu e Julieta. Julieta começa falando, ai de mim, e o Romeu responde. Ela disse alguma coisa, fale outra vez, anjo de luz, pois tu és tão gloriosa nesta noite, pairando sobre minha cabeça, como um mensageiro alado do paraíso, para quem se elevam os olhares espantados dos simples mortais que caem de costas só para contemplá-lo, quando ele monta em nuvens vagarosas e desliza sobre o coração do espaço. Ah, Romeu, Romeu, por que tinhas de ser Romeu? Renega teu pai, rejeita teu nome, e sê assim, não o que quiseres. Jura então que me tens amor e deixarei de ser uma Capuleto. Romeu, à parte, devo escutar mais ou devo falar agora? Julieta, é só teu nome que é meu inimigo, mas tu és tu mesmo, não um Montecchio. Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem qualquer outra parte de um homem. O que significa um nome? Aquilo a que chamamos rosa, com qualquer outro nome, teria o mesmo e doce perfume. E Romeu também. Mesmo que não se chamasse Romeu, ainda assim teria a mesma amada perfeição que lhe é própria, sem esse título. Romeu, livra-te de teu nome. Em troca dele, que não é parte de ti, toma-me por inteira. Então ela fala assim, que interessa o seu sobrenome, o que importa é o que eu sinto por você. Tomo-te por tua palavra, chama-me de teu amor, e serei assim rebatizado, nunca mais serei Romeu. Meu amor, como vieste parar aqui? Conta-me, e por que razão? Os muros do pomar são altos e difíceis de escalar, e considerando-se quem és, este lugar é sinônimo de morte no caso de um parente meu encontrar-te aqui. Porque as famílias do Romeu e da Julieta também são inimigas, é um romance impossível. A gente percebe que Amor de Perdição tem uma certa inspiração em Romeu e Julieta. Com as asas leves do amor superei os muros, pois mesmo as barreiras pétreas não são empecilho à entrada do amor. E aquilo que o amor pode fazer é exatamente aquilo que o amor ousa tentar. Assim sendo, teus parentes não são obstáculos para mim. Se eles te veem, vão matar-te. Ai de mim, teu olhar é mais perigoso que 20 das espadas de teus parentes. Basta que me olhes com doçura e estou a salvo da inimizade deles. Por nada no mundo quero que eles te vejam aqui. Tenho o manto da noite para me ocultar dos olhos deles. E se não me amas, deixa que eles me encontrem aqui.
É melhor ter minha vida cerceada pelo ódio de teus parentes que ter a morte prorrogada, carente eu de teu amor. Então vamos às perguntas. Letra A. O amor de Simão e Teresa promove mudanças súbitas no comportamento de ambos. Quais são essas mudanças? Em que concepção romântica de amor baseia-se essa transformação? Então, o Simão ele vai ficar mais caseiro, né? Ele para de sair, fica mais em contato com a natureza, mais introspectivo, né? Mais voltado para ele mesmo. Já a Teresa, ela não, ela muda mesmo, ela se torna mais madura, ela se torna mulher. E essas transformações que as personagens vivem vão exemplificar uma concepção romântica bem importante, uma que fundamenta o romantismo, que é a de que o amor transforma as pessoas, que elas se tornam melhores quando elas estão apaixonadas. Então, o amor modifica o caráter das pessoas. Vejam que essa característica vai ser muito criticada depois nas escolas literárias que a gente vai ver daqui para frente, mas essa é a concepção romântica, de que o amor muda as pessoas, modifica, que os homens ficam melhores, as mulheres ficam melhores por amor. Letra B. Romeu e Julieta é uma obra que pertence ao classicismo inglês. No entanto, ao analisá-la, é possível identificar alguns elementos que mais adiante caracterizariam a literatura dita romântica. Releia as falas de Romeu e encontre elementos que comprovem essa afirmativa. O que ele fala que é tão romântico assim? Primeiro que ele idealiza a amada o tempo todo. Ele fala que ela é um anjo de luz, que ela é gloriosa, um mensageiro alado do paraíso. E o amor que ele sente pela Julieta faz com que ele supere obstáculos que seriam intransponíveis. Então, ele é o típico herói romântico, que ele consegue enfrentar todos os perigos, vence todos os obstáculos pela amada. E ainda ele diz que ele não teme a morte, porque a vida não vale a pena sem ela, então ele prefere encarar a possibilidade da morte. Letra C. Tanto Simão e Teresa quanto Romeu e Julieta viam no casamento a possibilidade de realização de seu amor. O que isso revela sobre a época em que se passam as histórias, séculos XIX e XVI, respectivamente. A gente vai ver que do século XVI para o século XIX não teve tanta mudança assim com relação ao casamento. Ele ainda era projetado como felizes para sempre. O casamento era a consumação de todos aqueles desejos que os casais tinham de ficar juntos, enfim. E que a sociedade ela estava muito determinada por regras para você poder ter uma certa liberdade, só casando mesmo, né? Ela era a possibilidade da realização amorosa. Letra D. Depois da leitura de ambos os textos, identifique semelhanças entre as duas obras que permitem afirmar que ocorre um diálogo intertextual entre elas. O que tem de tão semelhante entre Romeu e Julieta e Amor de Perdição, a ponto de a gente poder dizer que o Camilo Castelo Branco se inspirou no Shakespeare para fazer o seu romance? A rivalidade entre as famílias, o amor impossível, os jovens que se apaixonam à primeira vista e que precisam enfrentar 1001 obstáculos para ficar juntos, eles serem espertos ao ponto de enganar as famílias, pelo menos por um certo tempo, e se encontrar às escondidas. E a última, letra E. Há uma diferença marcante entre Amor de Perdição e Romeu e Julieta. No romance de Camilo Castelo Branco, as famílias ficam sabendo do relacionamento dos jovens e interferem na situação, proibindo-os de se verem, o que leva ao trágico desfecho com a morte dos dois. Então, tanto o Simão como a Teresa, eles morrem porque a família descobre que eles estão juntos e impede esse romance e eles acabam tendo fim trágico. Então, a família fica sabendo. Já em Romeu e Julieta, os pais não chegam a saber do romance até seu fim trágico. Romeu e a Julieta, eles morrem sem que a família soubesse que eles estavam juntos. Eles morrem porque eles percebem que é impossível ficarem juntos. E daí a família só fica sabendo depois desse romance. Considerando essa informação sobre as duas histórias,
Qual das duas obras você considera mais trágica e por quê? Essa resposta ela era bem pessoal, mas eu acho que Amor de Perdição é mais trágico, porque a família poderia ter deixado eles serem felizes, eles ficarem juntos, mas preferem ver os filhos mortos do que juntos. E no caso de Romeu e Julieta, a família não teve essa chance de talvez descobrir que eles estavam apaixonados e repensar essa questão da rivalidade entre famílias, porque os filhos se amavam. Não teve essa oportunidade, porque ali por uma falta de informação eles acabam morrendo ali. É bem trágica a história. Eu não vou dar spoiler, mas Romeu e Julieta é muito trágico, mas as famílias não ficam sabendo, beleza? Para a gente finalizar essa correção, eu pedi que vocês organizassem 10 palavras-chave a respeito do romantismo como uma forma da gente resumir o conteúdo. Eu selecionei algumas que eu considero bem importantes. É legal vocês pensarem bastante a respeito delas, porque elas vão explicar muito do que é o romantismo. Uma palavra que eu selecionei é burguesia, porque o romantismo é a expressão da burguesia, então ele vai ser criado para retratar as características da burguesia. Subjetivismo, porque o romantismo vai apelar para o individual, para o que eu sinto. Idealização das relações amorosas, da mulher amada, do mocinho, do casamento, é tudo idealizado no romantismo, por isso que ele vai ser tão criticado depois, né? No século XX ali, ele vai sofrer críticas. Casamento é visto como a resolução de todos os problemas, é o prêmio para os amantes, é finalmente ficarem juntos. Aí tem a mocinha e o herói, são palavras importantes também, essa noção da mocinha perfeita, cheia de qualidades, o herói que vence todos os desafios, todos os obstáculos para ficar com ela. Emoções, porque o romantismo ele vai valorizar muito a emoção. A natureza vai ser um elemento muito importante no romantismo, porque ela é a representação dos sentimentos das personagens. Imaginação, porque o romantismo ele valoriza muito essa imaginação. O caráter exemplar, então as protagonistas dos romances românticos, para merecerem o final feliz, tem que fazer tudo certinho, ter um caráter exemplar, elas não podem errar, não podem falhar. E também o romantismo vai ser a consolidação desse novo gênero literário que é o romance. Então, os primeiros romances que a gente tem são os romances românticos. Depois a gente vai ter mais para frente outros tipos de romance, mas nessa época surge esse romance, principalmente o romance de folhetim, que vai dominar a Europa e vai vir para a gente aqui no Brasil. Beleza, gente? Fechamos a correção. Próxima etapa é prova. Beijo!